Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, 13 horas e 31 minutos, dia 10 de 5 de 2022. Temos 22 graus em São Paulo. Eu desejo uma boa terça-feira a todos. Pessoal, eu vou começar os trabalhos fazendo aqui um overview, né? Fazendo aquele racional do dia a dia, explicando por quê. Nós temos, eu falaria em compra agora, 113,415. Eu acho que o mercado tem tudo para vir na máxima do dia ainda hoje, portanto, 105,290. Então daria um potencial de quase 2 mil pontos. Por quê? Porque está na base de uma linha de retorno. Das outras vezes o mercado reagiu e hoje tem elementos que poderiam alimentar essa reação. Eu vou explicar quais posteriormente. Ou de repente uma aproximação dos 105 mil pontos, mas uma reação que pelo menos reduza substancialmente essa queda que nós temos agora, né? Então, primeiro a gente tem aqui o livro de ofertas, está totalmente desequilibrado, está 2/3 pressão vendedora, 1/3 compradora. Isso deve se equilibrar, inclusive durante a gravação, 5545, alguma coisa assim. E se equilibrar um 5545, por exemplo, o mercado já sobe para 104 mil pontos. O que a gente simula nesses racionais, né? Como se nós estivéssemos numa imersão ou num desafio, numa transmissão, qual seria o nosso racional curto naquele dado momento. Falando sobre o Bitcoin, né, que é uma das exposições que nós temos, vai ter que ter um pouquinho de paciência quem está na compra. Mas pela volatilidade pode subir rapidamente. Eu acredito que até o fim da gravação o mercado vai estar lá pelos 104 mil pontos, 104,100. Se não, logo depois ele faz esse movimento. No Bitcoin, né, é interessante que ele rompa, né, de baixo para cima 32.950. Né? Talvez ainda na tarde de hoje, é possível, eu acho. Em poucos dias a gente vai estar numa zona de lucro, eu acredito. No diário, nesse momento ele forma aqui um martelo invertido, né? No TradingView, o Bitcoin ele vira 21 horas, talvez até as 21 horas ele esteja acima de 32 mil dólares, assim, creio eu. Então é um momento de oportunidade e aquela história, né? Deixa eu ver o código aqui. Além do hash 11, deixa eu ver aqui. Então, além do hash 11, né, que para quem não tem uma conta numa exchange e tal, vale a pena comprar, só que tem uma parte, mais ou menos 1/3 ali de Ethereum, né? E qual que é o outro mesmo? Quando coloca hash 11, ele aparece aqui. No próprio TradingView, eu falei que eu ia passar a estudar diariamente, né? É o Bit 11. Bit 11, né? Então é uma alternativa também. Tanto o Bit 11 quanto o hash 11 para quem não tem uma conta numa exchange. Eu tenho a conta na exchange, comprei 5 bitcoins, mas eu tenho uma palhinha ainda numa corretora. Acho que eu vou comprar um pouco de hash 11 agora à tarde, depois do almoço. Aí tem o milho, né? Para quem acompanha aqui o TradingView, o nosso código agora é o CCM2 interrogação. Por quê? Porque se você colocar aqui o CCM, você vai ter o vencimento 1, vencimento 2. Como a gente migrou para o U, ou você vai direto no U aqui. Mas aí deixa eu ver aqui, eu tô com dúvida. Se a gente colocar aqui o U19, não, o 22, né? Se a gente colocar o U22, está 95,19. Então esse CCM aqui está errado. Eu vou no... O que eu vou fazer? Eu vou apagar esse aqui. E eu vou colocar o código direto, então CCM
Já vou colocar então o 19. O 19, o 22, né? Aí eu subo aqui. E é o que a gente tem a posição agora, né? Vamos ver se a gente tem melhor sorte no U, né? Então a cotação está batendo aqui. Aparentemente formou fundo, né? Uma pinça, tem potencial bom para subir, né? Um candle firme, rasgando as médias. Então, Bitcoin e milho acho que está sob controle. Um otimismo muito grande. Estou tomando aqui o meu energético Bali maçã verde. Então, Bitcoin, milho, dólar, né? O dólar, ele está talvez montando o topo ali, enfim. Pessoal, eu pedi almoço. Quando chegar, eu interrompo a gravação. Depois eu gravo um outro programa, ok? Aqui a cunha falhou. Está perto de uma linha de retorno. Ele já sinalizou, ó, topo duplo aqui, depois aqui. De novo ele sinaliza topo duplo, dessa vez o eixo assim com 172. Né, vamos ver como é que as bandas de Bollinger estão justapostas, né? Ele pode cair de repente de forma mais intensa aqui se começar. Aí o mini índice já reagindo, está mais de 200 pontos acima do nosso racional ali quando eu falei que valia a pena. Isso daí eu simulo uma aula ao vivo, alguma coisa assim. E quase todos os dias a gente tem acertado. Eu acho que do final do ano para cá a gente errou 3 ou 4 vezes só o racional. PL baixo, 5,50, o menor PL em praticamente 20 anos. Não. Só que aí apagou meu TradingView aqui, daí é complicado, né? Aí o TradingView vai abrir com o padrão Black. Aqui haja paciência com esses programas, né? Ah não, ele voltou na versão clara. Legal. Então, feita a introdução, eu vou olhar aqui na mira do trader, porque eu acho que um ou dois alunos, um deles é o César, não me lembro, deixou comentários aqui. E aí quando chegar meu almoço, pessoal, eu paro de gravar, depois eu volto. Então assim, o pessoal, deixa eu ver aqui se tem alguém que Márcio, eu particularmente sempre exalto você aqui, né? Você acha que não vale a pena argumentar, daí é uma decisão sua, porque assim, quando você me agride, e é de uma forma respeitosa, você não agride o grupo, você não fere nenhum tipo de valor, eu não vou apagar, só que eu vou responder à altura, né? Aqui não é sala de corretora que o camarada tem que ajoelhar para aluno, porque senão ele vai ser punido, multado, aí a corretagem do aluno não vai para ele, coisa do gênero, que é assim que a gente sabe que funcionam as corretoras. Por isso que o pessoal de corretora bebe, porque a consciência, ninguém foge à consciência, né? Mas assim, me conhecendo, você não pode esperar que você vai me agredir, né? Mesmo que de forma respeitosa, e que eu não vou responder, você pode escrever, né? Mas aí você vai ter uma resposta à altura, eu acho que é o mais natural. E você já me conhece, eu te respeito, né? Mas eu vou responder à altura. É isso, ok? Então é isso. Eu acho que assim, eu sou muito respeitado pelos alunos pela forma, com pleno respeito, carinho, amor, dedicação que eu dispenso. Se eu fosse um cara, por exemplo, relapso, folgado, vagabundo, que manda o pessoal largar a faculdade, fumar maconha e beber cerveja durante o pregão, eu não teria respeito da nossa comunidade. Mas, quando o aluno, por exemplo, por exemplo, se ele vem aqui fazer propaganda, ele vem detonar tudo e todos, ele vai ser eliminado no canal. Mas quando ele é agressivo, ele questiona de forma mais veemente, eu não vou apagar, mas eu vou responder, né?
porque a gente tem gente nova no canal todos os dias. Eu preciso me posicionar, porque houve um comentário mais agressivo, e assim é a vida. Ok? Antônio Santos, olha, daqui a pouco vai bater o 104 aqui, como o professor comentou, 104, 104 e 100. Lembrando que quando a gente falou do 104, 104 e 100, pô, esse tipo de coisa não é exaltado, né? Aí quando, por exemplo, tem um momento adverso, estava na mínima, né, quando a gente começou a falar aqui. Estava no 103 e 400. A gente falou que ia esticar um movimento até 104 e 100, vai bater daqui a pouco, até o fim da gravação. E aí vamos ver como é que reage. Ó, essa região aqui de 104, 180 é o fundo anterior, deve tocar aqui daqui a pouco, 104, 180. São quase 800 pontos desde o fundo. Se você tivesse numa aula, numa imersão, você faria 800 pontos, 700 pontos, né? Então, quando acontecem esses movimentos, dificilmente alguém vai lá e elogia, né? São poucos os que caminham conosco no dia a dia, mas quando tem qualquer tipo de erro, né, o pessoal costuma ser mais veemente. Eu não consigo entender isso, sendo que nós somos uma comunidade, né? Antônio Santos, boa noite, mestre Wagner. Acompanho com interesse sua operação no Bitcoin. Qual a sua técnica de escolha para buscar reversões no ativo tão volátil? Pergunta excelente. Qual o tempo gráfico sua preferência quando aplica a técnica? Muito grato, disponha, querido. Então, esse tipo de pergunta, eu poderia falar, não, o Antônio está me questionando. Não, a gente sabe que a operação andou contra. E a pergunta dele é uma pergunta genuína, né? Por quê? Você coloca um gráfico mensal, o Bitcoin está em queda, está caindo 17% no mês. Você pega o semanal, ele está em queda. Então, por exemplo, a primeira resposta para a pergunta que o Antônio fez, ele vinha de uma sequência de queda e a própria volatilidade poderia trazer esse ativo à média. Ok? Segundo, eu acreditava que ele se aproximasse da mínima de fevereiro a 34.325, mas que ele não penetrasse. Ele penetrou. Ok? E eu acredito ainda que uma mudança de fluxo para o positivo no exterior pode trazer o Bitcoin junto, por quê? Porque ele tem caminhado em conjunto com as bolsas e as bolsas estão depreciadas. Então, falando de análise técnica, por exemplo, uma das técnicas é a distância em relação à média de 21. Né? Então, seria mais ou menos isso. E esses suportes aqui, que ele foi testando, mas ele não respeitou. Eu acreditava que ele respeitasse um desses dois, não o fez, mas pela volatilidade ele pode subir rapidamente aí o que caiu, e aí quando ele chegar no nosso preço médio a gente vai decidir se encerra ou continua com a operação. É uma pergunta dura, mas é uma pergunta técnica, é uma pergunta genuína, é uma pergunta que não tem nenhum interesse, é algo que soma, né, para a nossa comunidade. É isso que eu falo, né? Ou, de repente, se você for ser mais incisivo, mais agressivo, seja, por exemplo, lá em cima, quando a gente pode refletir, pô, será que vale a pena manter a operação? Argumenta, eu li tal artigo, eu fiz tal estudo. Eu tenho sempre a humildade de ler e atendê-los, né? Adriano Moreira Braga, seja bem-vindo, caríssimo. Boa noite, professor. Estou sempre lhe acompanhando, mas hoje gostaria de pedir uma nova análise de MGU, Clog na Petro, Ambev e Gerdau, claro. Todas as estratégias são com opções longas para meados de 2023, sendo Petro e Ambev Iron Condor perene. No caso da Ambev, já rolei puts, Eriacal, espero uma boa alta, fazer uma nova venda. Então ele rolou opção de venda, no caso da Ambev, ele zerou a opção de compra, espero uma boa alta para fazer uma nova venda. Então, eu acho que com opções longas, todas elas tendem a valorizar. Ok? Então eu vou fazer uma por uma que você pediu, com muito prazer. E parabéns aí pelas estratégias. Não é qualquer um que faz esse tipo de operação, não. Você está de parabéns, deve ser um trader muito estudioso, dedicado, e isso me deixa muito feliz. Bom, saiu o balanço da Via. Aquilo que eu vim explicando, eu respondi até para o meu xará, o Wagner, né? Hoje, comprar ações como o MGLU, você está comprando assimetria. Teoricamente, a chance de perder pouco se continuar caindo e ganhar muito no movimento de alta. Não tem exatamente um sinal.
É mais ou menos comprar terreno numa região que está com problema no abastecimento de água, de luz, tem inúmeros problemas ali de saneamento, mas que você vê uma luz, de repente assim, trocou o subprefeito, que no caso seria uma Selic terminal definida, né? A coisa pode movimentar. Então aquela história, né? Comprar Magazine Luiza. Pessoal, Magazine Luiza, ela estava simplesmente R$ 27 em janeiro do ano passado. Ela estava em julho do ano passado, há poucos meses atrás, 24. A 24 estava cara, só que aqui estava todo mundo otimista. E a 3,89? Na minha visão é compra. Então é isso. Agora você pega uma ação como Cogna. Eu estudo o setor educacional detalhadamente, né? Você pega uma ação como Cogna, por exemplo, eu prefiro o YDUQ ou Anima, mas eu não trabalharia vendido aqui. Como ela fechou um gap, eu acho que é uma grande oportunidade de trabalhar comprado. Só que essa, de repente, colocar um stop abaixo da mínima recente, que é a mínima de hoje, a partir de amanhã, né? Agora, esse ativo, quando você trabalha como opção de venda, você pode trabalhar, por exemplo, no sinal de topo, como aconteceu aqui nesse engolfo, né? Aí, Petrobras, Ambev, eu já vou fazer os ativos fixos aqui, então. O que faltar quando chegar o almoço aqui, depois eu faço num vídeo posterior. Se o almoço atrasar um pouquinho, eu consigo fazer tudo. Por exemplo, Ambev, um momento bom de trabalhar com opção de venda foi quando ela fez esse topo mais baixo que o anterior. Aqui ela deu uma baita de uma oportunidade. Agora, se eu fosse entrar com algum tipo de opção, eu entraria com uma opção de compra. Por quê? Porque ela fez um padrão penetrante, o Piercing Line Pattern. E eu penso que para o longo prazo a ideia do ativo é valorizar-se. Eu já vou fazer os ativos, vou fazer Gerdau. Né, hoje, eu até comentei com a galera. Eu estava cortando o cabelo de manhã, né? E eu falei para os nossos queridos amigos que nos acompanham no Telegram. Eu falei, olha, hoje, isso daqui até parece comigo, mas não sou eu não. É o Carlos Martins, um camarada genial. Já foi meu companheiro de Expo Money. E, inclusive, ele tem uma camisa igual a minha, ó. Mas não sou eu, não. Só que a camisa dele, acho que a gola é diferente da minha, sei lá. Você vê as metálicas, né? Vale, Gerdau, CSN, Uzi Minas aqui, fazendo peso para baixo, né? São as grandes vilãs, né, de hoje. Mas você pega aqui, por exemplo, o minério, está sinalizando fundo, né? Só que o efeito nessas empresas acho que é um efeito retardado, porque não tem... Vamos dar uma olhada nas metálicas, depois eu... Ó, é uma queda exagerada para mim. Se essas metálicas tiverem uma recuperação parcial, ela joga o mini índice nos 105 mil pontos. Hoje ainda. Né? É um movimento que para mim é exagerado. Em Goal, em Gerdau. Então, por exemplo, essas, falando em opções, eu trabalharia com opções de compra. Né? É uma barra que eu acho exagerada. Ó, CSN. Para mim o movimento é exagerado. A CSN hoje, né, eu tenho Gerdau e Semin. Mas a CSN é um ativo escandalosamente barato. Mas não é barato para você comprar hoje e querer realizar lucro amanhã. Para você ter uma ideia de exposição de swing trade, que é o nosso modus operandi, né? Você pega o Uzi Minas, isso é um escândalo. Não justifica um movimento desse em Uzi Minas. Né? Cair 10%. Né? Agora, é oportunidade para quem tem caixa. Quem não tem, ó, Semin, está na mínima histórica. É ativo
que de repente, para quem tem caixa para fazer um médio ou para entrar, é para dobrar a capital ao longo das próximas semanas ou meses. Ok? Aí falando aqui da B3SA3, né? É uma ação que eu tenho um pouco de restrição para operar, mas que justifica uma exposição na minha visão, apesar de uma redução de volume, né, dos negócios. Mas, poxa, a 11,60 ela estava há pouco mais de um mês, 16, quase R$17, né? Os bancos, né, a mesma coisa, né? Bancos extremamente descontados, né? Ação, por exemplo, de Banco do Brasil, simulando aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Caramba, aqui na verdade eu quero fazer uma coisa, o programa apresentou outra. Mas a gente vê, por exemplo, aqui um oco meio enrustido. Na verdade eu quero a elipse. Se você for observar aqui, tem um oco, né? Não? Aí a gente tem Bradesco, uma simetria em V que remete a R$20. E hoje, por exemplo, está subindo, ativo extremamente resiliente. Setor bancário é o que está mais resiliente, né? Itaúsa, ela cai aqui para uma região que montou fundo na virada de dezembro para janeiro, portanto, favorável a uma compra. E a mesma coisa de Itaú. Hoje, né, a menos descontada é Banco do Brasil, mas é a que tem o gráfico mais pronto, digamos assim, para subir. Sambi faz parte da nossa carteira, tem uma inclinação de alta, mesmo com a leve queda de hoje, fechou o gap, sentiu um pouco, mas 37 é uma questão de dias, na minha opinião. Temos BPAC, né? BPAC teve um balanço na minha visão fantástico, né? E ela foi na média de 21, sentiu a primeira batida, mas deve mostrar resiliência e continuar subindo. Aí nós teremos aqui o IFNC, que tenta, né, pela... deixa eu só vou mudar aqui pro... Eu vi um candle ali um pouco... Eu vou fazer primeiro o índice de consumo, né, que tenta equilibrar as coisas aqui para inflexionar. O índice de energia, que tem um spinning top cujo acionamento ocorrerá em 81.330, se tiver força para tal. E MAT, o índice de materiais é onde está o segredo, né? Nesse momento está no IMAT, que é o que mais cai, né? Em razão especialmente do minério. IMOB tem um martelo que será confirmado se houver um rompimento de 69304, está bem perto disso. E FNC, né, que tenta consolidar fundo nessa região, a mínima e máxima de hoje são mais altas do que ontem. Small 11, né, que na minha opinião é uma oportunidade absurdamente descontada, uma oportunidade histórica para se posicionar. Aqui a gente tem uma linha de retorno, né, que indica aqui um alargamento, uma pinça de fundo também. Aí Bolsa de Xangai, uma barra importante, né, reforça a minha tese de rompimento de 30813 e acionamento de pivô de alta. E Japão, um novo sinal de fundo aqui, um doji pernalta, quando tem longa sombra inferior. O petróleo, né, para nós essa queda não é novidade, eu acreditava mais numa queda do que numa baixa, acredito que deve continuar caindo, pelo menos para testar essa linha de tendência de alta, o Brent e o WTI, idem, né? No caso do WTI, é possível que nós tracemos uma LTA que deve ser testada e perdida, muito provavelmente.
Se tem alguma notícia boa hoje, né, é um sinal de topo confirmado nos títulos americanos de 10 anos, está abaixo do topo anterior em 2,981. Tende a estressar a média móvel de 21, talvez cair mais. O índice Nasdaq luta para formar fundo, né, como eu me comuniquei hoje no Telegram. Ele estava bem perto disso. Agora ele vem para a mínima de novo, vamos ver como é que vai fechar. Né? É a mesma coisa que o S&P. Continua, né, a pressão vendedora, cada vez mais distante da média, ou seja, se formar fundo pode ter uma recuperação rápida. No caso do Dow Jones, a gente tem aqui praticamente uma linha de retorno novamente. Aí tem o VIX, né, que não está subindo, está em queda hoje, né, e assim, tem que ter muita paciência com os programas, né, nos dias mais turbulentos. Os programas ficam instáveis, né. Eu seria vendedor do VIX nesse patamar. BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, não tem sinal de topo. EWZ já está bem detonado e deve montar um fundo a qualquer momento, mas não há de fato um sinal mais técnico sobre isso, isso é fato, em conteste. Bolsa do Reino Unido tenta montar aqui um martelo invertido, né? Já fechou. França, o padrão é um padrão de fundo denominado ave migratória, por quê? Porque é um arame, mas a mãe e o bebê têm a mesma cor, mas é um sinal de fundo. E o Eurostock 50 tem um bebê, tem um arame de fundo que é a mulher grávida em japonês. O índice DAX tem o arame cross, que é um sinal de fundo, quando nós temos um doji aqui depois do corpo da mãe. E a gente vai ter aqui o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Começou o pregão positivo, devolveu. E vamos ver se a gente tem um sinal mais claro ao longo do dia. O DXY continua um viés de alta, mas indicando aqui um possível topo duplo com eixo a 102,352. É aqui Bovespa em dólares, né? Assim como o EWZ numa região que pode formar fundo, mas ainda não tem um sinal mais consistente, né? E aí eu vou trazer de novo aqui para a gente estudar a Petrobras, né? Petrobras segurando firme ali acima de 32,29 mesmo com a queda do petróleo, isso é interessante, vale para mim é compra, né? Extremamente descontada numa região de fundo anterior. China 11, eu entendo que também seja uma oportunidade de compra nessa região, né? E aí eu falei do DI, eu vou falar só dos balanços aqui. Falar dos balanços aqui com base no que a gente vê aqui no programa, no broadcast. Falar da Via, né? Falar de balanço corporativo, a gente começa com Via. Via aqui na tela o gráfico diário. Essa queda, eu acho que abre uma oportunidade ainda mais descontada. O estopim para começar uma alta pode ser justamente o balanço, porque aí o balanço ele traz uma ideia de recomeço, né? Correto? Deixa eu ver os outros balanços aqui. Então teve da Via. Vamos ver. Hoje, pessoal, a gente teve, eu coloquei no Telegram, né, um IGPM melhor que esperado, dados da indústria, principalmente do varejo melhor que esperado, mas tem o grande lance do fluxo, né? Enquanto não tem fluxo, tem que começar, né? Então, para quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu coloquei, né, os dados aí vieram melhores que o esperado, tanto do varejo, da indústria, quanto especialmente IGPM. Então, vamos ver aqui os balanços, né? Então vamos lá. Então foi a Via, que eu comentei. Vível. Se bem que Vível eu já fiz ontem, né? Vível, Açaí. Então é mais da Via mesmo. Né? Via e Melios. Então vou fazer aqui Via e Melios, né? Ok.
Então, cash 3. A Melius é aquela história. Eu não trabalharia vendido e eu não compraria fazendo um termo no ativo, mas uma exposição, um lote padrão, se eu tivesse caixa aqui, eu faria. Ok? Então é isso, eu fiz todos os ativos que o nosso querido amigo pediu. O Lucas Baldasso, e fazendo adendo ao meu comentário anterior, para mim é muito importante ter uma pessoa honesta, calma, motivada, estudiosa, sendo formadora de opinião no mercado. Muito obrigado, querido. Por mais que eu não replique todas as operações, até mesmo discorde de algumas opiniões, é importante ouvir, porque sei que me agrega e pode me fazer pensar exatamente o raciocínio que eu prego, né? Tá corretíssimo. E assim crescemos de maneira inteligente, sem oba-oba, como muitos fazem por aí. Agradeço por existir profissional como você. Eu agradeço muitíssimo. Teu comentário enobrece, fortalece o nosso trabalho, exatamente isso. O Antônio Santos, bom dia, mestre Wagner. O que entendo, o mestre de operação do Bitcoin pode trazer muitas alegrias. Boa sorte a todos nós, vejamos o que acontece, é isso. Tá lá a Montara, vamos deixar rolar alguns dias, é muito volátil, ninguém falou aqui que ia acertar a mínimo, alguma coisa do gênero, né? Hélio João Savala, boa noite, professor. Mais uma vez, parabéns pelo intenso trabalho, por estar ao lado com os alunos em qualquer situação. Contem sempre comigo, queridos. Gostaria de comentar sobre VEG 3, claro. Vou colocar a VEG aqui na tela. Eu acho que Home e VEG são absurdamente descontadas no momento. E VEG em específico é uma piada, né? Quando o VEG tiver R$40, né? Tá na mínima das mínimas. Aqui o pessoal vai falar, puxa, por que eu não comprei a 26? É isso, né? Não tem um sinal exato, mas você olha o fluxo, ação líquido, fundamentos, tem volatilidade e está na base aqui de uma linha de retorno, né? Então, uma mega compra. Wagner Ribeiro, querido amigo, querido xará, boa noite, professor, tudo certo por aí? Tudo bem, trabalhando forte. Bora lá aproveitar mais uma grande oportunidade de gain, como velho de casa por aqui, já estamos cascudos com esses momentos, que para as pombas é desespero, mas para a águia é momento de caça. Sábias e belíssimas palavras, muito obrigado, seguimos juntos, forte abraço, é uma honra tê-los conosco, querido. Eu já estou terminando aqui, pessoal, só vou fazer os comentários, daí eu finalizo. Na verdade são muitos aqui, né? Mas eu vou fazer aqui para finalizar. Arthur Souza, é isso aí, professor. Os cães ladram, mas a caravana passa. Já acompanho o seu trabalho através do grupo desde 2018. Estamos juntos nas vitórias, ainda com mais razão nas derrotas. Vamos trabalhar juntos para virar o jogo. O MACD, que alguns chamam de MACD no diário, por exemplo, está do seu ponto mais baixo desde as greves dos caminhoneiros de 2018. Olha que informação maravilhosa, né? É para isso que serve o grupo, né? Só esteve mais baixo no crash pós-Covid de 2020, uma reversão, ou pelo menos um repique é iminente. Hora de ter sangue frio e esperar a tempestade passar. Um abraço e vamos em frente. Esse tipo de informação é fantástico, né? Soma muito e nos ajuda. É disso que eu estava falando ontem, né? O Lucas Baldasso, já acertei e errei muito no mercado. O modus operandi praticado pelo professor Wagner é o que mais se encaixou com o meu perfil. E é por isso que eu sigo há muitos anos, assim sendo independente se faça chuva ou faça sol, estaremos sempre juntos estudando, buscando melhor nas operações. Agradeço novamente, você é um querido aluno, querido amigo, e esse é o espírito da nossa comunidade. Muito obrigado, Caio, Max, Félix Mendonça. Professor, qual a sua opinião sobre pets? Tinha uma posição pequena e dobrei a posição hoje. Então vamos ver aqui. A minha ideia é que Pets é um dos ativos mais baratos, né, na bolsa, escandalosamente barato. Eu sou fã da marca, sou fã da empresa e a gente está diante aqui da formação de uma inflexão que é a ave migratória, que é quando a mãe e o bebê têm a mesma cor, não é arame, porque os dois são vermelhos e devem flexionar. Está comprando no fio do bigode, na mínima das mínimas. Almir Lima... Querido amigo, boa tarde, professor. Obrigado pelas análises, como em diversas outras vezes acredito muito na recuperação e virada. Vamos juntos, caríssimo. Sempre viramos o jogo, dessa vez que perdemos, e não vai ser dessa vez que perderemos mais essa batalha. Forte abraço, saúde e paz. A gente vai trabalhar, vai virar o jogo. Daqui a pouco a gente vai estar no lucro no milho, no Bitcoin, no mini índice, no mini dólar, nas carteiras e assim vamos caminhando. Por isso que tem que tomar cuidado com a alavancagem e com o tamanho da posição. Ok?
Adriano Moreira Braga, continuando referente a MGLU, estou esperando alguma marcação de fundo para vender mais puts e comprar calls longas. Show! Esse mês já assumi alguns papéis e fiz um booster. Peço desculpas pelo tanto que escrevi. Jamais, você aqui é muito bem-vindo. Como eu digo, a Top Traders é a casa do investidor. Por mais simples ou complexa que seja a sua dúvida, vocês são bem-vindos e sempre serão tratados com muito respeito. Mas a intenção é dar informação para sua análise crítica profissional. Perfeito. Sei que o foco aqui não é com estruturados, mas sua coragem de operar sobre o mercado faz toda a diferença na hora de montar as operações. Muito obrigado. Fico feliz e fico muito honrado. E quando quiser nos acionar, compartilhar, você é bem-vindo, porque o professor Wagner Caetano é o amigo que anda ao lado dos investidores em todos os momentos. Kleber Pereira, querido amigo, boa tarde, Wagner. Qual é a sua opinião sobre a possibilidade do índice fechar o gap na região de 96K no médio prazo? O mercado dos Estados Unidos e Ásia nos assusta um pouco. Eu acho que é uma possibilidade, se o cenário pesar, por isso que eu estou trabalhando com essa ideia de todos os dias no final do pregão, querido, ficar esperto para ver se a gente para ou continua, né? Então seria mais ou menos aqui, né? Na verdade eu não tenho esse gap exatamente no... Deixa eu ver se ele aparece para mim aqui no broadcast, né, que trabalha com o gráfico perpétuo, com o valor de fechamento. Quando que seria esse gap exatamente? Depois você me fala, seria esse aqui, ó. Eu tenho um gap aqui que fechou abaixo do preço, seria algo aqui, 90 mil pontos, 90,627, 90 seria alguma coisa mais ou menos aqui, depois você nos fala. A gente acredita que não fecha, mas se a gente perceber que vai continuar o movimento vendedor, a gente vai sair momentaneamente, pelo menos para tentar melhorar o médio. Ok? Antônio Santos, bom dia, mestre. Reiterando o voto de sucesso na operação do Bitcoin, muito obrigado. 60 minutos teria um W com eixo a 32.600. Quem andou das 6 horas da manhã do dia 10, poderia analisar, claro. Então eu faço a Copel, faço o Bitcoin e a gente encerra. Então vamos ver aqui o Bitcoin que o nosso amigo pediu. Aí ele fala do gráfico de 60 minutos. Eu não acho que é exatamente um W, mas é um ponto importante que não tem resistência acima dele. Vai ter parada lá pelos 36 ou 40 mil dólares. Né? Pode ser a cabeça de um pivô. Ok? José Carlos de Souza, querido amigo, opinião sobre Copel, visão para compra, para já, e seja sempre bem-vindo. Então vamos colocar um gráfico diário aqui, colocar Copel. A mais líquida é a 6, né? Olha, eu acho que é a ideia de uma visão realmente para médio prazo. Você deve conseguir bater a renda fixa. Agora, com toda sinceridade, né? Será que vale a pena um ativo de renda fixa ou Copel? Eu acho que vale a pena a Copel, mas ela não vai dar um resultado tão melhor que uma renda fixa para médio prazo, é a minha visão. Porque ela já seria um ativo para tentar bater renda fixa, mas eu preferiria uma ação hoje, por exemplo, de siderurgia. Mas é a minha opinião, mas ela deve conseguir bater a renda fixa no médio prazo, sim. Tendência de alta. Se a gente colocar aqui um semanal, veio na média e deve continuar subindo. E pessoal, para finalizar, o mini índice, eu acho que está formando fundo aqui. Não chegou a bater o 104, mas logo quando eu terminar a gravação vai bater. E parece que a gente tem uma simetria em U, com alvo ainda para hoje a 105,290. Será, né? Parece loucura pensar nisso, mas se aproximar desse valor já é um bom começo, né? Então, se romper a média de 5, vem no 104,500 aqui, onde está a média de 21, né? Ou na parte alta aqui do canal. Então é isso. Saúde e paz a todos. Já equilibrou um pouco mais o livro de ofertas. Vamos em frente. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Pessoal, você é sempre bem-vindo. Atue na área de comentários. Muito obrigado. Valeu.